Amém? Você está preparado para a palavra de Deus? Eu vou tentar ser breve nessa noite, glória a Deus. Não menos profundo, mas breve, porque a palavra de Deus, ela é sempre profunda, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida. E a palavra de Deus é algo tão interessante, gente, porque eu posso repetir o mesmo versículo aqui em 10 cultos diferentes e esse mesmo versículo falar coisas diferentes ao seu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela se renova a cada dia. E hoje a palavra se renovou e com certeza o Senhor tem uma porção fresca para a sua vida, para a sua história, para a sua semana. Mas eu preciso que você esteja comigo nessa noite. Eu preciso que você preste atenção no que a palavra irá dizer, o que a palavra vai ministrar aos nossos corações. Porque de verdade, eu tenho aprendido que o Senhor faz nas nossas vidas conforme a nossa expectativa. Se a sua expectativa for grande para aquilo que Deus vai fazer, o que Deus fará será grande para a sua vida. Porém, se você estiver aqui como se estivesse só mais um culto, é só mais uma agenda, é só mais um domingo à noite, talvez você vai sair da mesma forma que entrou. Mas nunca perca uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque aonde estão os irmãos reunidos e a palavra de Deus está sendo anunciada, milagres sobrenaturais podem acontecer. E nessa noite eu tenho um título para a mensagem, e o título é: por que procura fora aquilo que já está dentro? Por que procura fora aquilo que já está dentro? Quero pedir a gentileza que você abra sua Bíblia comigo no 2º livro de Reis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Porque procura fora aquilo que já está dentro. 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe. E Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-zebub, o Deus de Ecrom, se eu me recuperarei dessa enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz a eles: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama a qual subistes, mas certamente morrerás. E ali Elias partiu. Vamos lá para o versículo 15 agora. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele e não temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom, porventura não há Deus em Israel para que consulte a sua palavra? Por tal, tu não descerás daquela cama na qual subistes, mas certamente morrerás. Assim ele morreu, segundo a palavra do Senhor, a qual Elias falou. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nos nossos corações, ó Deus. Que somente a voz do Senhor seja ouvida nessa noite. Que a tua palavra cumpra o propósito
para a qual ela foi estabelecida neste dia, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu não sei se você já reparou, mas a vida é um ciclo de buscas constantes. Por quê? Porque nós sempre estamos buscando alguma coisa. Eu lembro do passado um livro que se tornou viral no meio cristão, que se chamava Uma Vida com Propósito, um livro que se tornou muito viral, porque as pessoas queriam encontrar o seu propósito de vida dentro de um livro, buscando sempre coisas novas. Os homens estão buscando sempre por conquistas, por restaurações, por propósito de vida. A vida é um ciclo de busca por respostas. Todos os dias você sai de casa pela manhã e vai ao trabalho em busca de algum objetivo, do salário de repente, de melhorar a condição de vida, em busca de sustentar a sua família. Eu lembro que em um momento da minha vida, o nível de responsabilidade era e eu buscava por esse nível. Mas de repente, quando a pastora Vanessa engravidou, caiu a ficha quando eu vi aquele bebê saindo de dentro da barriga dela, nós naquela sala de parto, e eu olhei a Sara a primeira vez. Nesse dia mudou o nível de responsabilidade. Eu saía de casa buscando já por outros objetivos. A minha mente mudou naquele momento. A vida é um ciclo constante de buscas. Porém, existem pessoas desfocadas, aquelas que buscam a vida inteira por coisas que nunca foi prometida a elas, que buscam por coisas que não foram escritas a respeito da sua vida, não fazem parte da sua própria história. Sabe qual é a pior situação de uma vida para mim? Não é chegar ao fim de uma carreira. Você sabe que o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu percorri a carreira que me estava proposta, eu combati o bom combate, eu cheguei no fim da minha história. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas a pior condição da vida é chegar no fim de uma carreira e descobrir que não era essa a carreira que lhe estava proposta. É chegar no fim de algo que você nunca foi chamado para fazer, mesmo que isso seja algo que pareça ser bom. Melhor do que o bom é o extraordinário, o excelente. E na realidade o bom tem sido inimigo do extraordinário. Por quê? Porque pessoas têm, por causa do bom, abandonado o excelente e o extraordinário. E excelente e extraordinário, não estou falando aqui de condição. Ai pastor, eu tenho uma casa boa, poderia ter um extraordinário, uma excelente. Não é a respeito disso que eu estou falando. Eu estou falando de trocando o propósito de vida, porque o propósito de vida é sim extraordinário. A Bíblia diz: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Os planos do Senhor são maiores do que os meus, os planos do Senhor são melhores do que os seus. Então o que Ele escreveu para você é muito melhor do que aquilo que você acha bom para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Mas o desfocado, ele passa a vida inteira buscando coisas que nunca foram para eles. Eu quero aqui citar duas frases muito famosas, registradas no site O Pensador. E a primeira delas é: a jornada da clareza começa quando admitimos que estamos fora do foco. A jornada da clareza começa quando nós admitimos que estamos fora do foco. O grande problema daquele que não tem foco é nunca admitir que está caminhando para o lugar errado. É nunca admitir isso. Porque por causa do orgulho, as pessoas estão sempre certas. Você já reparou isso ou não? Por causa do orgulho, está todo mundo sempre certo. E eu não estou falando aqui de vocês, estou falando de nós.
quando alguém vem me dar um conselho, ou quando alguém vai dar um conselho para cada um de nós, a maioria das vezes nós falamos o seguinte: eu sei. Você já pregou o evangelho para desviado ou não? Você fala assim para ele: Jesus te ama. Ele fala: eu sei. Aí você fala assim: Jesus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Ele: eu sei. No terceiro eu sei, já dá vontade de pegar pelo pescoço, que você não morre então. Não, brincadeira, não faça isso. Mas daí depois do terceiro eu sei, tem uma vírgula. Eles dizem assim: ei pastor, se o pastor soubesse, eu já fui levita na casa do Senhor, eu já fui ministro de louvor, pastor, eu já fui pregador da palavra. E sabe, é muito legal saber do que você já foi. Normalmente é isso que eu respondo. É muito legal saber o que você já foi, irmão. Mas o que vai fazer a diferença mesmo não é o que você foi, mas aquilo que você é em Cristo Jesus. O passado ele foi. O futuro não pertence a nós. Mas o hoje, pelo hoje eu posso fazer alguma coisa. Então é necessário admitir e às vezes reconhecer: eu estou errado, eu estou desfocado, eu estou indo para um lugar que não é para mim. E tem alguém, o Senhor levantou uma mula às vezes para falar com um profeta, dizer o seguinte: ei, você está indo para o lugar errado, cara. E às vezes Deus levanta uma mula lá no teu trabalho para dizer assim: está errado, tá? Às vezes Deus levanta uma mula para dizer o seguinte: ei, o que você está vendo no celular está errado, tá? E aí a gente: não, mas eu estou certo. Então o primeiro passo é admitir que está fora do foco. A segunda frase, que é tão interessante, vai ilustrar um pouquinho desse assunto, é: vá em busca dos seus objetivos. Se no caminho lhe der medo, continue mesmo assim. Por quê? Porque o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Vá em busca sim dos seus objetivos. Mas aqui eu gostaria de começar a pregar aquilo que Deus falou comigo nessa noite, porque entre buscar o que é para nós e o que não é para nós, existe também o lugar certo para se buscar alguma coisa. E normalmente nós queremos buscar fora aquilo que está dentro. E você já vai entender exatamente o que eu quero dizer nessa noite. A história que lemos de 1 Reis, capítulo 1, fala sobre o rei Acasias. Quem é o rei Acasias? Filho do rei Acabe. Lembra do marido de Jezabel, filho de Acabe? E ele queria buscar um conselho com um deus de Ecrom chamado Baal-zebub. Por quê? Porque ele sofreu uma queda, foi acamado, e ele queria buscar a opinião desse deus para saber se ele ia viver ou não. Nesse momento o profeta Elias intervém e diz o seguinte: porventura não há Deus em Israel para que você vai consultar Baal-zebub? Nós não temos uma palavra aqui dentro para que você precise consultar uma palavra de fora? O que Elias está dizendo? Você está querendo buscar fora aquilo que Deus tem para a sua vida? Você está querendo buscar de outro lugar o que a presença de Deus pode fazer por você? Por que que muitas vezes nós esquecemos disso? Acasias é condenado à morte por não por buscar algo. Acasias é condenado à morte não por buscar algo, mas por buscar algo no lugar errado. E tem muita gente, e tem muitas pessoas mortas por estarem buscando coisas, e às vezes até coisas certas, mas nos lugares errados. Eu quero nessa noite falar de coisas que estão dentro, mas que muitas vezes homens e mulheres procuram do lado de fora.
A primeira delas, cura. Repita comigo, cura. Repita comigo, bem bonito, cura. Oh meu Deus. Salmo 103:3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que cura todas as tuas doenças. Êxodo 15:26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui é conhecido como aquela expressão Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Mas muitas vezes nós buscamos cura em tantos outros lugares, menos na presença de Deus. Eu estou dizendo para você que é errado buscar um médico? Não. Eu estou dizendo que é errado confiar mais no médico do que em Deus. Porque a medicina, embora avançada e ferramenta de Deus para abençoar os homens, a Bíblia diz isso inclusive, embora a medicina tenha todo esse papel fundamental, a medicina vai até um limite, mas a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Aonde a medicina para, o nosso Deus começa. Aleluia! Aleluia! Só que, no entanto, muitas vezes nós buscamos em tantos outros lugares aquilo que somente o Senhor pode fazer pela nossa vida. Tem aquela canção, até falei para a pastora dela no começo: já estive em tantos lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Eu costumo brincar com isso aqui, mas é uma verdade. Se eu falar aqui, ó, irmãos, estou com uma dor no meu estômago, no final do culto, eu vou andando por esse corredor, eu recebo umas 10 receitas de chá, mas nenhuma oração. Sabia? Verdade, irmãos. É errado saber fazer um chá para curar o estômago? Não é errado, irmãos. De verdade, é uma bênção. Mas será que nós não estamos esquecendo o poder curador do Jeová Rafá, do Deus que sara, do Deus que cura? Eu fiz um curso a respeito de oração, e foi um curso online de algumas aulas bem rápidas. E esse homem, esse pastor, um pastor americano que ensina sobre oração, e ele disse algo interessante, que a igreja não recebe algumas coisas porque a igreja desaprendeu como ora. Como assim, pastor? Nós deixamos para tentar orar em um momento que um enfermo vem pedir a oração. Por a gente não orar a nossa vida inteira, no momento que o enfermo vem pedir a oração, a gente quer começar a orar e falar: Senhor, cura. Mas diferente disso, os apóstolos, vamos lá, Pedro e João, na porta formosa, a porta do templo, que tinha um paralítico. Você não vê Pedro falando assim: eita terra, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Não, ele nem fazia esse tipo de sensacionalismo em torno de uma enfermidade. Ele olha para o paralítico e ele diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você entendeu que Pedro nesse momento ele não ora, mas ele determina? Entendeu isso? Por que Pedro não ora, mas determina? Porque quem tem vida de oração, ele pode determinar diante das dificuldades da vida. Sabe qual é a igreja do hoje? A diferença?
Se fosse a igreja da nossa geração, olha, eu não tenho a cura para você, mas eu conheço um médico especialista. Ele me tratou, irmão. Ele é bom demais. Ele tem um scanner que nenhum outro médico tem. Inclusive, nós vamos ajudar você com metade da consulta, tá, irmão? Por quê? Porque nós paramos de acreditar no poder do nosso Deus, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estou falando para você deixar de se cuidar? Não. Estou falando para você começar a crer no poder de Deus. Aleluia. Passo 1, Ele é o Deus que cura. O que mais nós buscamos fora, quando na realidade já está dentro? Paz. Paz. Uma vez eu estava pescando com o pastor João, pastor da nossa igreja lá em Curitiba, e lá na casa de Davi, pastor Ari, lá quando era na Roseira, lembra? E nós pescando lá, e eu falei, olha pastor, e eu era bem mais jovem, falei, pastor, que lugar de paz, né? E ele falou assim, sabe que a paz não é um lugar, a paz é uma pessoa. Se tem paz aqui, paz não tem a ver com tranquilidade, paz não tem a ver com silêncio, paz tem a ver com o que eu estou sentindo, mesmo em lugares que a tranquilidade não existe. Isso é paz. E olha o que a Bíblia diz, João 16:33, lembra daquele versículo, no mundo tereis aflições? Olha como ele começa, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá, mais um, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 9:6 vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Às vezes você quer buscar paz numa pescaria, às vezes você quer buscar paz no shopping, irmão. Meu Jesus amado, marido não tem paz em shopping, né? Você já percebeu isso? Marido não tem paz em shopping. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta alegria para olhar a vitrine. Ai, Jesus amado. Mas sabe, paz não está num lugar, paz está no Senhor, e nós buscamos em lugares algo que nós só vamos encontrar de fato em Cristo Jesus. Ai, eu preciso fazer uma viagem para encontrar paz. Não, vá para uma igreja, vá para o teu secreto, vá orar, vá buscar Deus, que você vai encontrar uma paz que vai te preencher mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Sabe o que é a paz? Essa paz de Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é? Por que ela excede entendimento? Porque às vezes você não consegue como explicar. As pessoas vão perguntar para você assim, pastor, ô irmão, ô irmã, como é que você está sentindo paz? Você vai responder, eu não sei, mas eu estou com uma paz aqui dentro. É que o Deus que eu sirvo me traz uma paz que excede o meu entendimento. Eu não consigo entender porque eu estou sentindo, mas ela está aqui. Minha irmã, você perdeu o emprego e está sentindo que você está sorrindo. Como é que você está em paz assim? Eu estaria desesperada no seu lugar, mas é que eu tenho algo aqui dentro, ai, que me faz tão bem mesmo nos momentos difíceis da vida. Sabe, tem gente que se entrega no momento difícil, tem gente que se entrega na crise, tem gente que está sorrindo. Lembra do irmão Lázaro falecido? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tu é crente, então por que tu passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. Oh meu Deus, aleluia, que coisa mais linda, irmãos.
Existe um lugar, uma pessoa que tem uma paz para colocar dentro de você, que não depende do lugar que você está. Você está buscando em coisas aquilo que está numa pessoa. Ah, pastor, se eu tivesse dinheiro, pastor, você ia ver a paz que eu sentiria, irmãos. As pessoas com mais responsabilidades que eu conheci na minha vida, quando se trata de dinheiro, nos níveis mais elevados que eu conheci, as que olharam para mim de vez em quando e falavam o seguinte: sabe, pastor, que eu tenho saudade? Tenho saudade do tempo que eu não tinha tanto compromisso assim, pastor. Que eu não tinha tanta conta para pagar, que eu não tinha funcionário, que eu não tinha... Porque depois que tudo isso veio, pastor, eu durmo 4, 5 horas por noite. Eu vi um filme uma vez, aquele filme daquele humorista brasileiro que era gordo e ficou magro. Hassum, acho que é, não sei o que, Hassum. Como é que é? Leandro Hassum. Meu Deus, falou, era gordo, ficou magro, todo mundo sabe quem é, na hora, né? A gordura virou a referência, né? Então, mas ele fez um filme lá que ele ganhava dinheiro e perdia, ganhava dinheiro e perdia, meu Deus do céu, né? E tá lá o tio dele, uma hora ele fala com um tio que é muito rico, que estava no final da vida, e esse tio fala o seguinte: sabe que eu trocaria de lugar com você tranquilamente, se Deus me desse a idade que você tem, a saúde que você tem, a família que você tem, eu trocaria de lugar com você. Tem gente que acha, eu vou ter dinheiro, vou ter paz. Não, você pode ter dinheiro, irmão, em nome de Jesus, que você tenha muito. E outra coisa, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Meu Deus do céu, irmão, tenha dinheiro. Eu não quero, meu sonho, sabe o que é? Meu sonho é ficar andando de lancha todo sábado. Mas uma lancha é caro. Eu quero que você compre uma, para eu andar junto com você, com a tua gasolina, com a tua carne, com o teu carvão, irmão. Meu Deus, como eu quero. Gente, eu não quero ter essas coisas, quero ter amigo que tenha. Pastor, você não quer ter um avião? Não, eu quero que você tenha, irmão. Que eu ligue para você sábado de manhã e falo, eu preciso pregar lá em São Paulo agora. Pastor, eu vou te levar. Meu Deus, eu quero isso para você, irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você tenha, mas eu quero que você entenda que a paz não está nisso. A paz está no príncipe da paz. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante do Filipenses capítulo 3 e 4, ele diz assim: olha, eu sei ter abundância, eu sei ter fartura, e eu sei também padecer necessidade. Eu sei estar bem, mas eu já passei também por doença. E aí ele fala o versículo que todo mundo usa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu posso ter muito dinheiro, como posso ter nada, o sentimento é o mesmo, porque eu não dependo disso, eu dependo do Senhor. Aleluia, meu Deus do céu. Terceiro, isso aqui é muito legal, que eu encontro em Deus e às vezes procuro fora: conselho. Isaías 9,6, onde diz que ele é o príncipe da paz, também vai dizer que ele é maravilhoso conselheiro. Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permanecerá. O conselho do Senhor é que permanecerá. Sabe qual que é o nosso problema? Quando o casamento não vai bem, a gente vai procurar conselho de quem é divorciado.
E a pessoa que é divorciada, sabe o que ela vai dizer para você? Ah, sai dessa. Se separa desse traste. Você não sabe a vida que eu tenho hoje depois que eu me divorciei. A gente vai procurar conselhos em lugares que não deveríamos procurar. A gente vai para o muro das lamentações chamado Facebook e Instagram, falar dos nossos problemas, mandar as nossas indiretas, desabafar, quando temos à nossa disposição o maravilhoso conselheiro, em que a Bíblia diz que os planos do homem passarão, que muitos propósitos sim há no coração do homem, mas o que permanece é o conselho do Senhor. A gente vai para tantos lugares buscar conselho, irmão. Às vezes até um pastor. É errado falar com o pastor? Não. Procure seu pastor, peça a direção dele, mas por favor, não faça isso antes de você orar por você mesmo. Não faça isso antes de você fechar a tua porta e dobrar o seu joelho, para que você busque sim, primeiro na sua vida, um conselho de Deus para a sua história. Sabe por quê? Porque o conselho do pastor pode até passar, mas o conselho de Deus nunca passará. Aleluia! Está dizendo que pastor pode aconselhar pastor de forma errada? Estou dizendo que às vezes um pastor pode falar da forma que ele aprendeu alguma coisa, e talvez o que ele aprendeu não é o que Deus vai fazer na sua vida. Por exemplo, eu aprendi lá no passado a pregar de terno e gravata. Eu achava que pregador tinha que usar terno e gravata. E daí, de repente, quando eu vi alguém com um violão tocando, com o braço cheio de tatuagem, com a orelha cheia de alargador, sabe o que eu falava? Eu tinha dificuldade. Primeira vez, está aqui os irmãos que congregaram com a gente no Bola de Neve, o Mike e a Thalita, glória a Deus, abençoe, estamos juntos, né? E no Bola de Neve Curitiba, um dia eu cheguei numa célula, lá está lá um menino, todo tatuado, boné, de aba reta, irmão, que para mim era um escândalo. Meu Deus, eu já fiquei olhando com o meu olhar teológico, analisando ele, e daqui a pouco ele começou a tocar um violãozinho, e começou a cantar. Ele começou em inglês ainda, porque ele era metido, né? Ele começou, beauty, beauty, beautiful, glory, glory, glorious. Oh, meu Deus, hein? Se inscreva para o nosso curso, glória a Deus. E daí ele começou já em português, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Eu nunca tinha escutado essa canção, foi a primeira vez, né? E de repente eu olhando com o meu olhar todo teológico, sistemático, sabe? E eu, meu Deus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa desse menino. E o Espírito Santo falou, fecha teu olho, cara, não fica olhando para ele. E eu, mas não estava conseguindo, irmão. De repente eu fechei meu olho. Puf. De repente começou aquele arrepio que sobe da planta do pé ao alto da cabeça, até o couro cabeludo arrepiou aqui em cima. E as lágrimas começaram a descer, e as lágrimas começaram a descer. E aquele menino ia cantando, ia cantando, ia cantando, a glória de Deus ia invadindo aquele ambiente, de forma tão extraordinária, tão intensa. Resumindo a história, depois eu ia pregar em outras igrejas, ele virou o meu músico, ele ia comigo como tangedor. Onde eu ia, ele estava comigo. Hoje, pra você ter uma ideia, irmãos, hoje esse menino tem um testemunho. Um dia eu vou trazer ele para falar só para empresários aqui na igreja. Ele tem um testemunho que ele vendia Rinodê. Sabe, alguém já viu a Rinodê? Não? Meu Deus, irmão.
Ele me levou numa reunião da Rinodê e os caras andavam de iate, andavam de Ferrari, e eu também comprei a Rinodê. Meu Jesus, porque eu queria andar de Ferrari, eu queria andar de iate. O Dieguinho vendia Rinodê na rua, irmão. Perfume de porta em porta. Hoje esse menino tem uma Porsche e uma Ferrari na garagem de casa. Sério, pastor, sério. Ele é um dos donos da Ademilar aqui de Curitiba. O que o Senhor fez na vida dele é incrível. Mas naquele dia, sabe, eu estava assim. Por quê? Porque eu tinha aprendido de um jeito. Não é porque eu era mau, não é porque eu era ruim. Então nós podemos julgar alguém, ou fazer uma avaliação, ou dar um conselho a partir de algo que nós aprendemos, mas de repente não é da forma que Deus vai fazer. Então primeiro, antes de ir até para o pastor, vá para Deus. Vá para Deus, porque o conselho do Senhor permanece. Você pode ter sim um psicólogo, você pode ter sim um pastor, mas lembre-se que o melhor lugar a se estar é no Senhor. O melhor conselho é do Senhor, porque o meu, o do psicólogo, o do médico é transitório, é por um tempo, mas o de Deus é eterno para a sua vida. Nós vamos talvez com um conselho resolver um momento da sua vida, mas Deus com uma palavra pode resolver toda a sua história. Glória a Deus por isso. Nele também, além de conselhos, nós encontramos força para continuar. Isaías 9,6 também vai dizer que Ele é maravilhoso conselheiro, que Ele é Deus forte. Salmo 28,7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei, ele é a minha força. Salmo 29,11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, aleluia. Quem aqui, seja sincero, irmão, quem aqui já se sentiu fraco em algum momento da vida? Meu Deus, ó. Por várias vezes eu já me senti fraco. Por várias vezes eu já me senti pequeno. Por várias vezes eu já me senti impotente. Porque eu sou alguém muito ativo nas coisas que eu faço. E para tudo, esse é o meu temperamento. Eu sou uma pessoa sanguínea. E o sanguíneo, ele tende a ter uma solução rápida para tudo que ele está fazendo. Eu sempre quero ter uma solução. Só que para pessoas assim, quando não se tem a solução, é um desespero. Quando as coisas não estão no controle das suas mãos. E eu já passei por vários momentos assim. E um dia, eu lendo a Bíblia, eu entendi que no momento que eu preciso de força para continuar, existe o lugar certo a se buscar. Por quê? Porque eu lendo a Bíblia, eu li: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe, isso aqui, quando você começa a conjecturar, quando você começa a pensar na história, você vê o salmista então olhando para uma montanha. E quando o salmista olha pela montanha, o que ele está dizendo? Por mais forte que isso pareça, por mais imponente que um monte desse tamanho pareça, não é dele que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um monte é pequeno comparado ao Senhor. É isso que o salmista está dizendo nesse dia. Sabe, enquanto você estiver fraco, busque em Deus força para continuar, porque muitas vezes, e eu não vou enganar você, muitas vezes você vai se sentir assim, pequeno, fraco. Só que é exatamente neste lugar que nós conseguimos expressar dependência de Deus. Sozinho eu não consigo, Senhor, me ajuda a continuar.
me fortalece para caminhar um pouquinho mais. Senhor, nessa semana eu estou com vontade de desistir de tudo, eu estou com vontade de desistir do meu casamento, eu estou com vontade de desistir da empresa, eu estou com vontade de desistir de tudo. Mas Senhor, me fortalece para continuar. E de repente você começa a encontrar força aonde você nem sabia que tinha. E aí então você se sente fortalecido para caminhar uma semana a mais, 2 a mais, 3. E quando você vê daquele dia que você estava fraco e queria desistir de tudo, já passou 2, 3 anos, e aquilo que era uma fraqueza se tornou um grande testemunho da sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe, eu quero profetizar nessa noite. Faz assim com a tua mão. Eu quero profetizar no nome poderoso de Jesus, que no lugar da tua fraqueza, Deus levantará um grande testemunho para a glória do nome dEle. Aplauda a Jesus bem forte nessa noite. O que mais nós encontramos nele? Vida eterna. Isaías 9,6 também diz que Ele é o Pai da eternidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele nós encontramos eternidade. Eu vou passar bem rápido agora. Nele nós encontramos restauração. Nele nós encontramos descanso. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para você que não sabe, o nome vinde da nossa igreja vem desse versículo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor dos Exércitos. Nele você encontra descanso. Às vezes a gente acha que um descanso está na férias. Eu vou tirar férias, pastor. Alguém aqui já teve a experiência de sair de férias e voltar mais cansado do que quando saiu, não? Meu Deus, irmão. Eu, quando tiro férias, normalmente eu volto mais cansado para casa do que quando o dia que eu saí. Você já viu que férias de homem é a esposa mandando consertar tudo que está estragado dentro de casa? Não. Nossa, tem esse beiral para arrumar, tem esse rodapé, tem essa lâmpada para trocar. E você já começa a falar assim: meu Deus, vou mandar uma mensagem para o meu chefe, ver se ele me chama de novo. Que aparece tudo que tem para fazer em casa, reboco para fazer, parede para resolver, piso para fazer. Meu Jesus amado, irmãos. Mas às vezes nós achamos que o nosso descanso está nas férias, está no fim de semana. Nosso descanso está em Deus. O povo judeu guardava o sábado como dia de descanso. Aí vem Jesus e diz: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o descanso. Eu sou o descanso que vocês procuram. Eu sou o descanso que vocês precisam. Eu sou o seu descanso. Talvez há muitos dias você ande, ou há muito tempo ande cansado demais. Deixa eu ensinar algo para você de todo o meu coração. Talvez o que você precisa é de um encontro verdadeiro com Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nele você encontra descanso. E eu aqui, para encerrar, nele também você encontra riquezas. Sério, pastor? Sério. É possível encontrar riquezas no Senhor? Sim. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das vossas necessidades. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não vos acrescenta dores. Glória a Deus. A bênção do Senhor é que enriquece. Por que eu falei de todas essas coisas nessa noite, irmãos? Para trazer aqui uma ilustração a respeito do título dessa mensagem. Por que procurar fora aquilo que já está dentro? Por que procurar fora aquilo que já está dentro? Nós depositamos às vezes a esperança em tantas coisas, quando na realidade a nossa única esperança é Cristo Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu recebi um vídeo de um padre essa semana, e o padre pergunta o seguinte para a igreja: o que é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? A igreja inteira responde que é mais fácil ir para o inferno. E o padre fala uma coisa, mas deixa eu falar uma coisa para você: ir para o céu é de graça e pela graça. Agora, ir para o inferno, o cigarro custa, a bebida custa, a droga custa, a balada custa, a prostituição custa, tudo custa dinheiro. Será que é mais fácil mesmo ir para o inferno do que ir para o céu? A realidade é que nós precisamos só voltar os nossos olhos para o lugar certo, para o alvo que é Cristo Jesus. Nele está a nossa paz, nele está a nossa esperança, nele está o nosso socorro, nele está as riquezas da nossa vida, nele está o propósito, ou seja, aquilo que eu nasci para ser. Mas espera aí, deixa eu buscar aqui, pastor, eu preciso fazer o método CIS com o Paulo Vieira, para mim saber qual é o meu propósito de vida, irmãos. Glória a Deus, o método CIS é uma bênção, para cumprir aquilo que ele foi estabelecido, para de repente extrair das pessoas algumas coisas, mas o seu real propósito de vida não está num curso de um final de semana. O teu real propósito de vida está em Cristo Jesus, o meu, o teu e o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé comigo nessa noite.